Olá amigos, este é o nosso momento eleitoral e eu sou Abdon Marinho. Hoje trataremos de financiamento e gastos de campanha. A primeira coisa que nós precisamos saber, após passar pelas convenções, após o registro de candidatura, são os requisitos para a arrecadação. São eles essenciais: o requerimento de registro de candidatura, a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, a abertura de conta bancária específica e destinada a registrar a movimentação financeira de campanha e a emissão de recibos eleitorais. É bom observar que este financiamento de campanha ele pode ter iniciado em 15 de maio, através dos chamados financiamento coletivo. E este recurso é disponibilizado a partir do momento do registro da candidatura, neste momento. Uma coisa muito importante quando se faz a arrecadação é a emissão dos recibos eleitorais, que devem ser obrigatoriamente emitidos nas hipóteses de doações estimáveis em dinheiro e a doações pela internet. Os recibos devem ser emitidos na ordem cronológica, concomitantemente ao recebimento da doação. Os candidatos devem imprimir o recibo eleitoral diretamente do Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, o SPCE. Existem casos, é claro, que dispensam o recibo. A doação financeira realizada por meio de cheques cruzados e nominais, transferência eletrônica e depósito em espécie devidamente identificado. E também a cessão de bens móveis limitada a R$ 4.000 pela pessoa cedente. Doações estimadas em dinheiro entre candidatos e partidos, decorrente do uso comum de espaços, sedes e materiais de propaganda, e a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge, dos seus parentes até terceiro grau para o uso pessoal de campanha. Ou seja, o seu filho, sua esposa, marido tem um carro e você quer usar na campanha. Essa doação, essa cessão, ela não precisa passar por recibo eleitoral. Vamos tratar agora a origem dos recursos da campanha. Poderão ser utilizados como recursos da campanha recursos próprios de candidatos, doações financeiras, estimáveis em dinheiros de pessoas físicas, doação de outros partidos políticos, comercialização de bens e serviços ou promoção de eventos de arrecadação diretamente pelo candidato ou pelo partido político, recurso próprio dos partidos políticos, desde que identificada a sua origem, e que seja proveniente do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, doações de pessoas físicas, contribuições de filiados, comercialização de bens, serviços ou promoção de eventos de arrecadação, rendimentos decorrentes de locação de bens próprios dos partidos políticos, rendimentos decorrentes de aplicação financeira dos recursos de campanha. Importante, não é admitido em qualquer hipótese a doação feita por pessoa jurídica, ainda que em exercícios anteriores. Ou seja, uma empresa fez uma doação para um partido político, que não é proibido fazer ao partido político, essa doação ela não pode ser utilizada na campanha eleitoral. Uma outra observação, que é novidade para essa eleição, diz respeito à questão da utilização dos recursos próprios. A partir dessa eleição de 2020, o candidato ou candidata somente poderá utilizar recursos próprios em sua campanha até o valor que não ultrapasse 10% do limite estipulado para o cargo em disputa. Por exemplo, a maioria dos municípios tem limite de campanha, população menor, e cento e poucos mil, por exemplo, 150 mil. O candidato só poderá utilizar recursos próprios seus nesta campanha, desde que também tenha oferido renda no ano anterior para isso, até R$ 15.000, se o limite for 150 mil. Pois bem, doações, somente pessoas físicas poderão fazer doação, inclusive pela internet, por meio de transação bancária
onde o CPF do doador seja obrigatoriamente identificado, doação ou cessão temporária de bens ou serviços em dinheiro, com demonstração de que o doador é proprietário responsável direto pela prestação de serviço. Plataforma de serviço de financiamento coletivo, desde que a instituição atenda aos limites da lei, e doações no valor ou de igual ou superior a 1.064, somente poderão ser feitas mediante transferência bancária. Tá certo? É vedado o uso de moedas virtuais para doações financeiras. Pessoas físicas só podem doar bens ou serviços estimados em dinheiro que constituam produto do seu próprio serviço, de suas atividades econômicas, ou, no caso de bens, que integre seu patrimônio, o que pode ser comprovado pela declaração de imposto de renda. Importante, meus amigos, muito importante isso. Desde a eleição de 2016, que o Ministério Público Federal e o TSE vêm utilizando o sistema, o Sisconto eleitoral, para realizar cruzamento de informações da base de dados de doações registradas na Justiça Eleitoral. Os partidos políticos e os candidatos devem dar especial atenção às seguintes situações vedadas: doação feitas por beneficiários de programa social, doação feitas por desempregados registrados no cadastro de desemprego, concentração de doadores no quadro de funcionário de uma mesma empresa, o que pode configurar camuflagem de doação de pessoa jurídica, doação realizada por sócios de empresas que tenham contrato com o poder público, doação de pessoa física sem rendimento declarado no exercício anterior. É bom observar que as doações irregulares podem gerar não só a inelegibilidade do doador por 8 anos, conforme nós vimos no programa anterior, como a cassação do mandato do candidato beneficiado. O uso de recurso financeiro para o pagamento de gastos eleitorais que não provenha de fonte específica implicará a desaprovação da prestação de contas, o mesmo se aplicando à arrecadação de recursos que não transitem pelas contas específicas previstas pela Justiça Eleitoral. Uma questão aqui, meus amigos, que é interessante, diz respeito ao limite de doação. Já vimos que o limite de doação de pessoas físicas se limita a 10% do rendimento bruto oferido no ano anterior. Há uma exceção no caso da doação de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador, desde que o valor deste bem móvel ou imóvel não ultrapasse 40 mil. Uma outra exceção é que não se aplica o limite de doações entre partidos políticos, entre estes e os seus candidatos, desde que se trate de doação realizada por candidato e não provenha de recursos próprios. Os gastos eleitorais, meus amigos, são aqueles que constam na relação de lei. Por exemplo, confecção de material, propaganda, publicidade, aluguel, despesa com transporte e deslocamento de candidato, correspondência, despesas postais, remuneração e gratificação de qualquer espécie às pessoas que prestam campanha, montagem e operação de carro de som, realização de comícios ou evento destinado à promoção da candidatura, produção de programas de rádio e TV, realização de pesquisas pré-eleitorais, custos com a criação e inclusão de páginas na internet, multas aplicadas, doação para outros partidos políticos e produção de jingles de vinheta. Então, esta é a relação de gastos que os candidatos podem ter. Uma coisa importante é que o seguinte: as despesas com assessoria e pagamento de honorários realizados em decorrência dos serviços de advocacia e de contabilidade, que são considerados gastos eleitorais e poderão ser pagos com recursos de campanha, estão excluídos do limite de gastos. Tá certo? É vedado, nós já dissemos, o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais. Os gastos eleitorais ressalvados de pequeno valor somente poderão ser feitos mediante o pagamento de cheque nominal cruzado, transferência bancária, débitos em conta ou cartão de crédito ou débito de conta bancária. São considerados gastos de pequeno valor aqueles que não ultrapassem meio salário mínimo, ou seja, R$ 522. Observação: para efetuar o gasto de pequeno valor, o órgão partidário ou candidato pode constituir uma reserva em dinheiro, chamado fundo de caixa. E esse fundo de caixa
não pode ser superior a 2% do total de gastos contratados na campanha. Uma coisa importante aqui, meus amigos, é a questão de contratação de militância para fazer aquele trabalho de rua. Os municípios de até 30 mil só pode contratar 1% do eleitorado. Nos municípios com mais de 30 mil e o Distrito Federal, 300 pessoas mais um. No caso de vereador, é metade deste limite. Este é o nosso momento eleitoral. Qualquer outra informação, estaremos aqui novamente. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todas as novidades do processo eleitoral 2020.